Felipe Augusto chegou mais cedo em casa e flagrou Ana Clara, sua faxineira, de joelhos no chão, fazendo algo que ele jamais imaginou. Naquele exato momento, tudo o que ele acreditava sobre aquela mulher desmoronou. O que ela fazia ali, escondida, mudaria não apenas a vida dele, mas o destino de suas duas filhas para sempre. Esta é a história de um homem que tinha tudo, menos paz, e de uma mulher simples que carregava um segredo capaz de reconstruir uma família inteira. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. A mansão no Morumbi erguia-se imponente sob o céu cinzento de São Paulo, com seus 3 andares de vidro e mármore, refletindo uma opulência que contrastava brutalmente com o vazio que habitava seus cômodos. Felipe Augusto tinha 37 anos, um império de tecnologia avaliado em milhões, carros importados na garagem e um nome respeitado no mundo corporativo. Mas quando cruzava o portão eletrônico todas as noites, o que encontrava do outro lado não era um lar. Era um campo de batalha silencioso, onde ele próprio era o maior derrotado. Há 2 anos, Camila havia partido. Não de forma planejada, não de maneira justa. Ela morreu durante o parto das gêmeas, Laura e Luísa, vítima de complicações que a medicina não conseguiu reverter. Felipe segurou as filhas recém-nascidas nos braços pela primeira vez no mesmo hospital onde despediu-se da esposa para sempre. Desde aquele dia, algo dentro dele congelou. Ele olhava para as meninas e via ao mesmo tempo a maior bênção e a maior maldição de sua existência. Elas eram a continuação de Camila, mas também a razão pela qual ela não estava mais ali. As gêmeas cresceram sem mãe e com um pai que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Felipe delegava tudo: babás, empregadas, governantas, contratava profissionais altamente qualificadas, pagava salários generosos, mas nenhuma delas durava mais que algumas semanas. Laura e Luísa, com apenas 2 anos, já haviam desenvolvido uma resistência feroz a qualquer figura que tentasse substituir o afeto materno que nunca conheceram. Choravam sem parar, recusavam comida, quebravam objetos e transformavam a rotina da casa em um inferno cotidiano. Felipe voltava do escritório exausto, não apenas pelo trabalho, mas pela culpa que carregava como um peso invisível. Ele sabia que estava falhando como pai. Sabia que suas filhas precisavam dele, mas não sabia como oferecer algo que ele mesmo não possuía mais: a capacidade de sentir. Transformara-se em uma máquina de resolver problemas corporativos, mas diante das lágrimas das próprias filhas, era completamente impotente. Naquela manhã de segunda-feira, após a 13ª funcionária pedir demissão em 6 meses, Felipe estava sentado no escritório de sua casa quando a campainha tocou. Ele desceu as escadas de mármore com resignação, já preparado para mais uma entrevista que provavelmente terminaria em frustração. Abriu a porta e encontrou uma mulher de aparência simples, cabelos presos em um coque discreto, roupas limpas, mas claramente remendadas, e olhos que carregavam uma mistura de nervosismo e determinação. Ana Clara Santos tinha 32 anos e trazia consigo apenas uma pasta velha de documentos e a fé inabalável de quem já viu o fundo do poço e decidiu escalar de volta. Viúva há 3 anos, mãe solo de um filho adolescente, ela acumulava experiências em casas de família. Mas a vida nunca havia sido generosa o suficiente para permitir estabilidade. Estava ali porque precisava daquele emprego, mas também porque algo dentro dela sussurrava que aquela casa, por mais fria que parecesse, precisava dela tanto quanto ela precisava daquela oportunidade. Felipe a conduziu até a sala de estar. Fez perguntas mecânicas sobre experiências anteriores, referências, disponibilidade. Ana Clara respondeu com honestidade e simplicidade, sem tentar impressionar, apenas sendo quem era. No andar de cima,
Os gritos de Laura e Luísa ecoavam enquanto a babá temporária tentava sem sucesso acalmá-las. Felipe suspirou, passou a mão pelo rosto cansado e olhou para Ana Clara. As crianças são difíceis, ele disse sem rodeios. Muito difíceis. Todas as outras desistiram. Se aceitar o trabalho, não vou julgá-las se fizer o mesmo. Ana Clara segurou firme a alça da bolsa gasta e respondeu com uma voz serena que contrastava com o caos ao redor. Criança difícil não existe, senhor Felipe. Existe criança com dor. E dor eu sei como cuidar. Felipe a encarou por um longo momento, procurando sinais de arrogância ou ingenuidade naquelas palavras, mas encontrou apenas convicção tranquila. Ele acenou com a cabeça, estendeu a mão e disse: "Você começa amanhã." Quando Ana Clara saiu da mansão naquela tarde, o céu ainda estava cinzento, mas algo dentro dela brilhava com uma certeza inexplicável. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a entrar em uma história que mudaria não apenas a vida daquelas duas meninas, mas também a dela própria e a de um homem que havia esquecido como viver. Mas o que ela não esperava é que os desafios que enfrentaria ali dentro testariam não apenas sua paciência, mas a própria força da sua fé. Ana Clara chegou à mansão às 7 da manhã seguinte, carregando em sua bolsa velha apenas o uniforme limpo, uma marmita simples e uma pequena Bíblia de capa desgastada que sua avó lhe havia dado anos atrás. O portão eletrônico abriu-se com um ruído mecânico e ela caminhou pela entrada de pedras portuguesas, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Não era apenas um emprego, era uma chance de reconstruir sua própria dignidade depois de tantos meses lutando para pagar as contas com trabalhos temporários e incertos. Felipe a recebeu na cozinha com instruções rápidas e objetivas. Ele estava vestido em um terno impecável, pronto para mais um dia no escritório, e seu rosto carregava a expressão cansada de quem não dormia bem há anos. Explicou a rotina das meninas, os horários das refeições, os remédios que precisavam tomar e a localização dos produtos de limpeza. Tudo foi dito em um tom profissional quase frio, como se ele estivesse delegando tarefas a uma máquina e não a uma pessoa. "As meninas estão acordando agora", Felipe disse, ajustando a gravata diante do espelho do hall. "A babá noturna já foi embora. Elas vão chorar, vão gritar, vão testar você. Todas as outras saíram correndo. Se precisar de mim, meu número está na geladeira, mas prefiro que resolva sozinha. Tenho reuniões o dia todo." Antes que Ana Clara pudesse responder, um choro estridente desceu pelas escadas. Não era um choro comum de criança. Era um grito de desespero, de raiva, de abandono. Felipe suspirou pesadamente. Pegou a pasta executiva e saiu sem olhar para trás, como se fugisse de um campo de batalha que já havia perdido inúmeras vezes. Ana Clara subiu as escadas devagar, seguindo o som do choro até chegar ao quarto das gêmeas. O cômodo era imenso, decorado com móveis infantis caros, brinquedos importados espalhados pelo chão, mas completamente desprovido de calor humano. Laura e Luísa estavam em seus berços, com os rostinhos vermelhos de tanto chorar, os cabelos loiros despenteados e os olhos inchados fixos na porta, esperando por alguém que nunca chegava da forma que elas precisavam. Quando viram Ana Clara, o choro intensificou. Elas não a conheciam, não confiavam nela e já haviam aprendido que pessoas novas significavam mais decepção. Ana Clara não tentou pegá-las imediatamente. Ela puxou uma cadeira, sentou-se entre os dois berços e começou a falar com uma voz suave e firme. "Oi, Laura. Oi, Luísa. Eu sou a Ana Clara. Sei que vocês estão com raiva, sei que estão com medo e sei que sentem falta de alguém que nem lembram direito, mas que o coração de vocês conhece. Eu não vim aqui para substituir ninguém. Vim para cuidar de vocês e vou fazer isso com todo o amor que tenho." As meninas continuaram chorando.
Mas algo na voz de Ana Clara fez com que o choro perdesse um pouco da intensidade. Ela começou a cantar uma cantiga de ninar simples, dessas que sua própria avó cantava quando ela era criança. E aos poucos, muito aos poucos, Laura parou de chorar. Luísa ainda resistia, mas seus olhos curiosos já estudavam aquela mulher estranha que não gritava, não se desesperava e não ia embora. Ana Clara passou o resto da manhã conquistando centímetro por centímetro a confiança daquelas duas crianças feridas. Trocou fraldas com paciência, preparou mingau e ofereceu colherada por colherada sem pressa. Limpou lágrimas e melecas sem nenhum sinal de nojo ou irritação. Quando Laura finalmente aceitou comer, Ana Clara sorriu, como se tivesse conquistado o mundo. Quando Luísa permitiu que ela a pegasse no colo pela primeira vez, Ana Clara fechou os olhos e agradeceu em silêncio. À tarde, depois que as meninas dormiram pela primeira vez em semanas, sem precisar chorar até a exaustão, Ana Clara começou a arrumar a casa. Mas não era uma arrumação mecânica, era um cuidado. Ela reorganizou os brinquedos, abriu as janelas para deixar o sol entrar, colocou flores frescas em um vaso na sala e limpou cada cômodo como se estivesse restaurando não apenas o espaço físico, mas a própria alma daquela residência. Felipe voltou às 7 da noite, esperando encontrar o caos de sempre. Em vez disso, encontrou silêncio. Silêncio verdadeiro, não aquele silêncio pesado de desistência, mas um silêncio de paz. Subiu as escadas desconfiado e viu através da porta entreaberta Ana Clara, sentada no chão entre os berços, lendo uma história infantil em voz baixa para as gêmeas que a olhavam com atenção encantada. Algo dentro de Felipe se moveu. Era uma sensação estranha, quase esquecida. Esperança. Ele desceu as escadas, afrouxou a gravata e pela primeira vez em 2 anos sentiu que talvez, apenas talvez, aquela casa pudesse voltar a ser um lar. Ana Clara desceu meia hora depois. Encontrou Felipe sentado na cozinha com uma xícara de café frio nas mãos e disse simplesmente: "Elas são lindas, senhor Felipe. Só precisavam de alguém que ficasse." Felipe olhou para ela e pela primeira vez não viu apenas uma funcionária. Viu alguém que havia feito em um dia o que ele não conseguiu fazer em 2 anos, trazer vida de volta para aquela casa. E essa era apenas a primeira batalha vencida, mas muitas outras viriam. Mas o que nenhum dos dois sabia é que a maior prova ainda estava por vir. Os dias seguintes trouxeram uma transformação silenciosa, mas profunda, na rotina da mansão. Ana Clara chegava pontualmente todas as manhãs, e sua presença começou a reorganizar não apenas os cômodos da casa, mas a própria dinâmica emocional daquele espaço que por tanto tempo havia sido governado pelo caos e pela ausência. Laura e Luísa, que antes acordavam chorando e passavam horas em birras intermináveis, agora corriam até a porta quando ouviam os passos de Ana Clara subindo as escadas. Seus rostinhos se iluminavam, e pela primeira vez desde que nasceram, aquelas crianças demonstravam alegria genuína. Ana Clara estabeleceu uma rotina afetuosa e firme. Acordava as meninas com músicas suaves, dava banho transformando o momento em brincadeira, preparava refeições simples, mas nutritivas, que elas comiam com apetite pela primeira vez em meses. Criou pequenos rituais, histórias antes da soneca da tarde, passeios pelo jardim interno da mansão, onde ensinava os nomes das flores, e orações noturnas, onde agradecia em voz alta pelas coisas boas do dia. Não eram orações religiosas impostas, mas momentos de gratidão que ela naturalmente compartilhava. E as gêmeas, mesmo sem entender completamente, sentiam a paz que emanava daqueles instantes. Felipe observava tudo à distância, inicialmente com ceticismo, depois com curiosidade crescente, e finalmente com algo que ele não conseguia mais negar: admiração. Ele começou a modificar sua própria rotina, saindo do escritório mais cedo,
dispensando jantares corporativos desnecessários e inventando desculpas para passar mais tempo em casa. Dizia a si mesmo que era para acompanhar o desenvolvimento das filhas, mas no fundo sabia que havia outro motivo. A presença de Ana Clara trazia para aquela casa algo que ele havia esquecido que existia. Numa quinta-feira chuvosa, Felipe voltou para casa às 6 da tarde e encontrou Ana Clara na sala brincando de montar blocos coloridos com as gêmeas. Ela estava sentada no chão de mármore, descalça, com o uniforme levemente amassado e o cabelo solto caindo sobre os ombros, rindo de forma tão genuína que ele parou na porta apenas para observar aquela cena. Laura empilhava os blocos com concentração infantil, enquanto Luísa os derrubava propositalmente para ouvir o barulho. E Ana Clara celebrava ambas as ações como se fossem conquistas extraordinárias. Elas estão diferentes, Felipe disse entrando na sala. Ana Clara levantou-se rapidamente, alisando o uniforme, voltando à postura profissional. Mas ele fez um gesto para que permanecesse à vontade. Não precisa se levantar. Estou apenas observando. Elas são espertas, senhor Felipe. Ana Clara respondeu, voltando a sentar-se no chão ao lado das meninas. Só precisavam de tempo e paciência. Crianças sentem quando estamos realmente presentes. Felipe sentou-se no sofá, algo que raramente fazia naquele horário, e ficou ali observando. Depois de alguns minutos, Luísa engatinhou até ele, oferecendo um bloco vermelho com a mãozinha estendida. Era um gesto simples, mas que atingiu Felipe como um soco no peito. Sua filha estava oferecendo algo a ele, buscando conexão, e ele percebeu com dor que não se lembrava da última vez que isso havia acontecido. Ele aceitou o bloco, agradeceu com voz embargada, e Luísa sorriu antes de voltar correndo para perto de Ana Clara. Felipe sentiu os olhos arderem e disfarçou, olhando para o celular. Quando levantou o rosto novamente, encontrou Ana Clara observando-o com uma expressão de compreensão silenciosa, como se ela entendesse exatamente a batalha interna que ele travava naquele momento. O senhor também pode brincar com elas, sabe? Ana Clara disse suavemente. Elas querem o pai delas, não apenas alguém que paga as contas. As palavras poderiam soar como crítica, mas o tom era gentil, quase maternal. Felipe assentiu devagar, desceu do sofá e sentou-se no chão ao lado das filhas. Ana Clara entregou-lhe um punhado de blocos, e pela primeira vez em 2 anos, Felipe Augusto brincou com Laura e Luísa. Não foi perfeito, não foi natural, mas foi real. E quando as meninas riram de algo bobo que ele fez, Felipe sentiu uma rachadura no gelo que aprisionava seu coração há tanto tempo. Ana Clara discretamente se afastou, dando espaço para aquele momento entre pai e filhas, e foi até a cozinha preparar o jantar. Felipe ficou ali, construindo torres que as meninas derrubavam, redescobrindo fragmentos de si mesmo que havia enterrado junto com Camila. Quando Ana Clara voltou meia hora depois para avisar que o jantar estava pronto, ela encontrou os 3 ainda no chão, cobertos de blocos coloridos, e pela primeira vez desde que entrara naquela casa, viu Felipe sorrir de verdade. Naquela noite, depois que as gêmeas dormiram e Ana Clara preparava-se para ir embora, Felipe a chamou até a cozinha. "Obrigado", ele disse. E havia um peso naquela palavra que ia muito além da gratidão profissional. Obrigado por não ter desistido delas. E obrigado por me lembrar que eu ainda posso ser pai. Ana Clara sorriu, pegou sua bolsa velha e respondeu. O senhor sempre foi pai, senhor Felipe. Só estava esquecido disso. Às vezes a gente precisa de alguém para nos lembrar de quem realmente somos. Ela saiu, deixando Felipe sozinho na cozinha iluminada. E pela primeira vez em anos, ele não sentiu o peso esmagador da solidão. Mas o que nenhum dos dois imaginava é que aquela paz frágil e recém-construída estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum deles esperava. As semanas seguintes consolidaram uma rotina que Felipe não imaginava ser possível.
A mansão no Morumbi, que por tanto tempo havia sido apenas um endereço luxuoso onde ele dormia entre compromissos corporativos, começou a parecer um verdadeiro lar. Ana Clara havia trazido não apenas organização e cuidado, mas algo muito mais valioso. Ela havia devolvido vida àquele espaço. As gêmeas floresciam sob sua atenção, desenvolvendo personalidades distintas que antes estavam escondidas sob camadas de frustração e carência. Laura era a observadora, quieta e carinhosa, enquanto Luísa era a pura energia, sempre testando limites com curiosidade destemida. Felipe encontrou-se modificando prioridades que antes pareciam inamovíveis. Reuniões que costumava considerar essenciais eram reagendadas para que ele pudesse jantar com as filhas. Viagens de negócios foram reduzidas ao mínimo necessário. Ele descobriu que acordar mais cedo para tomar café da manhã com Laura e Luísa, antes de ir ao escritório, transformava completamente o resto do seu dia. E em todas essas pequenas revoluções cotidianas, Ana Clara estava presente. Não como protagonista, mas como a força invisível que sustentava aquela transformação. As conversas entre Felipe e Ana Clara tornaram-se mais frequentes e profundas. Ele descobriu que ela era viúva, que havia perdido o marido em um acidente de trabalho 3 anos atrás e que criava sozinha um filho de 15 anos chamado Gabriel. Ela falava do garoto com um misto de orgulho e preocupação, contando que ele estudava em escola pública, trabalhava meio período em uma padaria e sonhava em cursar engenharia. Ana Clara trabalhava incansavelmente para garantir que o filho tivesse oportunidades que ela nunca teve, e havia uma dignidade comovente na forma como ela carregava aquele fardo sem reclamar. Felipe, por sua vez, começou a compartilhar fragmentos de sua própria dor. Falou sobre Camila pela primeira vez em meses, não com o silêncio pesado de sempre, mas com palavras que precisavam ser ditas. Contou como eles haviam se conhecido na universidade, como construíram juntos o império empresarial que hoje comandava sozinho, e como a gravidez das gêmeas havia sido recebida com alegria imensa e expectativas de um futuro brilhante. Quando descreveu o dia do parto, sua voz falhou. Ele contou como segurou as filhas recém-nascidas no mesmo hospital onde Camila parou de respirar, e como desde então carregava uma culpa irracional que o impedia de amar plenamente aquelas crianças que ele associava à maior perda de sua vida. Ana Clara ouviu tudo em silêncio respeitoso, e quando ele terminou, disse algo que ninguém mais havia dito. O senhor não matou sua esposa, senhor Felipe. A vida é assim. Ela dá e ela tira, e nós não temos controle sobre isso. Mas o senhor tem controle sobre o que faz agora. Essas meninas não são culpadas de nada. Elas são o que restou de amor entre o senhor e Camila. E ela certamente gostaria que o senhor as amasse sem medo. Foram palavras simples, mas ditas com uma sabedoria que só quem conheceu a dor profunda possui. Felipe sentiu algo se deslocar dentro dele, como se uma porta há muito trancada começasse lentamente a se abrir. Ele olhou para Ana Clara sob a luz suave da cozinha, vendo não apenas a funcionária que cuidava de suas filhas, mas uma mulher de força extraordinária, de beleza discreta, de coração imenso. E pela primeira vez desde a morte de Camila, Felipe sentiu algo que o assustou profundamente. Atração. Não era apenas gratidão ou admiração profissional. Era algo perigosamente mais profundo. Ana Clara percebeu a mudança no olhar dele e desviou os olhos, voltando a arrumar os pratos na pia com movimentos nervosos. Ela também havia sentido. Nas últimas semanas, observar Felipe se transformar de um homem fechado em uma fortaleza emocional para um pai presente e vulnerável havia tocado algo dentro dela que estava adormecido desde a morte do marido. Mas ela sabia dos limites. Ela era a empregada. Ele era o patrão milionário. Ela morava em uma casa simples na Vila Madalena.
Ele vivia naquela mansão que custava mais do que ela ganharia em 10 vidas. Aquilo não poderia acontecer. Está tarde, Ana Clara disse, pegando sua bolsa rapidamente. Preciso ir. Gabriel está me esperando. Felipe não insistiu, mas quando ela passou por ele em direção à porta, seus olhos se encontraram por um segundo longo demais para ser casual. Havia algo não dito pairando no ar entre eles. Algo que ambos sentiam, mas nenhum tinha coragem de nomear. Naquela noite, depois que Ana Clara partiu, Felipe subiu até o quarto das gêmeas e ficou observando-as dormir. Laura abraçava um ursinho de pelúcia que Ana Clara havia trazido de casa, e Luísa dormia de bruços com as perninhas encolhidas. Elas estavam em paz, finalmente em paz. E tudo isso por causa de uma mulher que entrou em suas vidas apenas algumas semanas atrás. Felipe sabia que estava desenvolvendo sentimentos que não deveria ter, mas não sabia como parar. E o pior, não tinha certeza se queria parar. Porém, o que Felipe não sabia é que a paz frágil que Ana Clara havia construído estava prestes a ser destruída por alguém que observava tudo de longe, com inveja e ódio crescentes. Helena Duarte chegou à mansão numa manhã de sábado, sem aviso prévio, dirigindo um conversível importado e usando óculos escuros que custavam mais do que o salário mensal de Ana Clara. Ela era a irmã mais nova de Camila, tinha 33 anos, trabalhava como consultora de moda e cultivava uma elegância afiada que usava como arma. Helena sempre fora apaixonada por Felipe, desde antes dele se casar com Camila. E a morte da irmã, por mais dolorosa que tivesse sido, abriu em sua mente uma possibilidade obscura. Finalmente ter a chance de conquistar o homem que sempre desejou. Ela havia se afastado propositalmente durante os primeiros meses após a morte de Camila, calculando que Felipe precisaria de tempo para sofrer antes de estar receptivo a uma nova presença feminina em sua vida. Visitava esporadicamente, sempre impecável, sempre oferecendo ajuda que ele nunca aceitava, sempre deixando claro que estava disponível. Mas nas últimas semanas, algo mudou. Felipe parou de atender suas ligações com a frequência de antes. Cancelou 2 jantares que ela havia cuidadosamente orquestrado. E quando finalmente conseguiu falar com ele por telefone, notou algo diferente em sua voz. Leveza. Aquilo a intrigou e a enfureceu em partes iguais. Quando o portão eletrônico se abriu e Helena entrou na mansão, encontrou uma cena que a fez parar no corredor. No jardim interno, visível através das portas de vidro da sala, estavam Felipe e as gêmeas, brincando com bolhas de sabão. Mas não era isso que chamava sua atenção. Era a presença de uma mulher de uniforme azul, cabelos presos em um rabo de cavalo, rindo junto com eles, enquanto Luísa tentava estourar as bolhas com as mãozinhas pequenas. A cena irradiava uma intimidade que Helena reconheceu imediatamente e detestou visceralmente. Felipe, ela chamou, atravessando a sala com passos firmes de salto alto. Ele virou-se surpreso e a expressão em seu rosto não foi de alegria. Ana Clara, percebendo a tensão no ar, discretamente pegou as gêmeas e disse que ia dar banho nelas, afastando-se em direção às escadas. Helena observou cada movimento daquela mulher com olhos analíticos e cruéis. Helena, Felipe disse, forçando cordialidade, não sabia que você viria hoje. Exatamente por isso vim sem avisar. Ela respondeu beijando-o no rosto com familiaridade possessiva. Você tem me evitado, querido. Fiquei preocupada, mas vejo que está bem. Muito bem, inclusive. Quem é ela? Ana Clara, a nova funcionária. Cuida das meninas e da casa. Funcionária. Helena repetiu a palavra com um sorriso que não alcançou seus olhos. Ela parece muito à vontade para uma simples funcionária. Vi como você olhava para ela.
Felipe sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a voz firme. Ela é excelente no que faz. As meninas estão irreconhecíveis desde que ela chegou. Finalmente temos paz nesta casa. Paz, Helena murmurou, caminhando pela sala e tocando os objetos como se estivesse inspecionando o território que considerava seu por direito. Ou seria outra coisa, Felipe. Você sabe que Camila não gostaria de ver você se envolvendo com uma empregada doméstica. A menção a Camila foi como um tapa. Felipe cerrou os maxilar, controlando a raiva. Não se atreva a usar o nome da sua irmã para manipular meus sentimentos, Helena. E não há nada acontecendo aqui além de uma relação profissional. Ainda não, Helena disse, virando-se para encará-lo diretamente. Mas vi como você olha para ela, Felipe. Conheço você há tempo suficiente para reconhecer quando está desenvolvendo sentimentos. E preciso te dizer, como família, como alguém que se importa com você. Isso seria um erro terrível. Pense na sua reputação, nas meninas, no que as pessoas diriam. Felipe deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. As pessoas já dizem o que querem, Helena. E francamente não me importo mais com isso. Agora, se me dá licença, tenho coisas a fazer. Helena percebeu que havia perdido aquela batalha, mas a guerra estava apenas começando. Ela sorriu docemente, tocou o braço dele com falsa afeição e disse: "Claro, querido, só vim porque me preocupo com você, mas vou deixá-lo com sua funcionária tão especial." Ela saiu da mansão com a mesma elegância com que entrou, mas por dentro fervia de ódio e determinação. No carro, antes de ligar o motor, Helena pegou o celular e começou a formular um plano. Ela não permitiria que uma faxineira qualquer roubasse o homem que ela esperou anos para ter. Se Felipe não enxergava o erro que estava prestes a cometer, ela o faria enxergar da maneira mais dolorosa possível. Nos dias seguintes, Helena começou a aparecer na mansão com frequência, sempre com desculpas elaboradas. Trazia presentes para as gêmeas, oferecia ajuda com questões da herança de Camila, inventava compromissos sociais que Felipe precisaria comparecer. Ana Clara percebia a hostilidade velada naqueles olhares que Helena lançava em sua direção, nos comentários sutis sobre saber qual é o seu lugar, nas formas como ela tratava Ana Clara, não como pessoa, mas como mobília. Felipe tentava criar barreiras, mas Helena era persistente e manipuladora. Ela sabia exatamente quais cordas tocar, quais memórias invocar, como usar a culpa e a lealdade, a memória de Camila como armas emocionais. E enquanto isso, Ana Clara começava a questionar seu próprio lugar naquela história. Ela via o conflito no rosto de Felipe, sentia a pressão que Helena exercia e começou a se perguntar se não seria melhor se afastar antes que aquilo se transformasse em algo que machucasse a todos. Mas Helena não estava satisfeita apenas em criar desconforto. Ela queria destruição total. E numa noite, observando através da janela da mansão, Ana Clara colocando as gêmeas para dormir, enquanto Felipe observava da porta com expressão de ternura, Helena decidiu que era hora de agir. Se não podia ter Felipe, ninguém teria. Especialmente não aquela mulher insignificante. No entanto, o que ela estava prestes a fazer cruzaria uma linha da qual não haveria retorno. O plano de Helena foi arquitetado com a frieza de quem não sente remorso. Durante uma de suas visitas não anunciadas à mansão, ela observou cada detalhe da rotina da casa, mapeando oportunidades e vulnerabilidades. Foi numa terça-feira à tarde que ela encontrou o que procurava. No quarto de Felipe, sobre a cômoda de madeira nobre, estava o relógio de ouro que havia pertencido à sua mãe, falecida há 5 anos. Era uma relíquia de família, gravada com as iniciais da matriarca Augusto. E Felipe a guardava como um dos seus bens mais preciosos, não pelo valor monetário, mas pela carga emocional que carregava. Helena esperou o momento certo.
Numa quinta-feira pela manhã, ela chegou à mansão quando Felipe já havia saído para o escritório e Ana Clara estava no jardim com as gêmeas. Subiu silenciosamente até o quarto dele, pegou o relógio e o escondeu dentro da própria bolsa. Depois desceu, tomou um café rápido, conversou amenidades com Ana Clara, mantendo um sorriso falso no rosto, e foi embora. A primeira parte do plano estava completa. Agora precisava esperar o momento perfeito para executar a segunda etapa. 3 dias depois, Helena voltou para um jantar que ela mesma se convidou a participar, trazendo vinho caro e fingindo preocupação fraternal. Durante a refeição, preparada com esmero por Ana Clara, Helena conduziu a conversa de forma aparentemente casual, até mencionar o relógio da mãe de Felipe. Você ainda tem aquela relíquia da tia Mercedes? Lembro que Camila sempre dizia que era o objeto mais precioso desta casa. Felipe assentiu, tocado pela lembrança. Está no meu quarto, no lugar de sempre. Por quê? Só curiosidade, Helena respondeu, bebendo o vinho com elegância calculada. Relíquias de família são tão importantes. Seria terrível se algo acontecesse com ela. Depois do jantar, Helena subiu ao quarto de Felipe sob o pretexto de procurar uma foto antiga de Camila, que ele guardava no closet. Quando voltou, seu rosto estava marcado por uma expressão de choque teatral. Felipe, o relógio da sua mãe não está mais lá. Você o moveu de lugar? Felipe subiu as escadas correndo, com Helena logo atrás. A cômoda estava vazia. Ele revirou gavetas, procurou em todos os lugares possíveis e o pânico começou a se instalar. Não entendo. Estava aqui. Tenho certeza absoluta que estava aqui. Helena, com a precisão de uma atriz consumada, deixou cair a sugestão venenosa. Felipe, não quero acusar ninguém, mas quantas pessoas têm acesso a este quarto? A casa é grande. Você trabalha o dia todo. Talvez devêssemos considerar todas as possibilidades. Está insinuando que alguém roubou? Felipe perguntou, a voz carregada de incredulidade e raiva crescente. Estou apenas dizendo que precisamos ser racionais, Helena respondeu, tocando seu braço com falsa solidariedade. Sua funcionária? Você realmente a conhece? Sabe de onde ela veio? Verificou referências adequadamente? Felipe sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não queria acreditar, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Helena percebeu a hesitação e pressionou. Talvez devêssemos apenas verificar, só para ter certeza. Pelo bem das meninas, Felipe, se ela é capaz de roubar, do que mais seria capaz? Meia hora depois, Ana Clara foi chamada à sala. Ela entrou limpando as mãos no avental, sem entender a tensão que permeava o ambiente. Felipe estava de pé, com expressão fechada, e Helena sentada no sofá como uma juíza, aguardando o veredito que ela mesma havia orquestrado. Ana Clara, Felipe começou, e havia algo em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Desconfiança. O relógio da minha mãe desapareceu. É uma peça muito valiosa, emocional e financeiramente. Você viu algo? Notou alguma coisa estranha? Não, senhor Felipe. Ana Clara respondeu confusa e começando a sentir um frio na espinha. Não vi nada. Nem sabia que o senhor tinha um relógio especial. Helena se levantou, teatralmente preocupada. Felipe, talvez devêssemos apenas verificar. Não para acusar, mas para eliminar possibilidades. Se ela não tem nada a esconder, não se importará que olhemos sua bolsa, certo? Ana Clara sentiu o mundo girar. Minha bolsa? O senhor acha que eu roubei? Seus olhos procuraram os de Felipe, buscando a confiança que havia sido construída durante semanas, mas encontrou apenas dúvida dolorosa. É apenas uma verificação, Felipe disse, mas sua voz soava oca mesmo aos próprios ouvidos. Se você não tem nada a esconder... Com mãos trêmulas, Ana Clara pegou sua bolsa velha e a abriu, virando o conteúdo sobre a mesa de centro. Carteira desgastada, alguns trocados, a Bíblia da avó, lenços de papel e então
O relógio de ouro caiu sobre a madeira com um som que ecoou como uma sentença. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Clara olhou para o relógio como se estivesse vendo um fantasma, sua mente incapaz de processar como aquilo havia parado ali. Eu nunca... Senhor Felipe, eu juro, eu não peguei isso. Alguém colocou na minha bolsa. Mas Felipe já havia recuado, a expressão transformada em pedra fria. Helena se aproximou dele, tocando seu ombro em gesto de falsa consolação. Sinto muito, Felipe. Sei que você confiava nela. Saia da minha casa, Felipe disse, e cada palavra saía como estilhaços de vidro. Agora, pegue suas coisas e saia. Não quero ver você perto das minhas filhas nunca mais. Senhor Felipe, por favor, Ana Clara implorou, lágrimas correndo pelo rosto. Eu não fiz isso. Alguém está armando para mim. O senhor me conhece. Sabe que eu jamais faria isso. Eu achei que conhecia, Felipe respondeu virando as costas. Mas estava errado. Vá embora antes que eu chame a polícia. Ana Clara olhou para Helena e naquele momento, através das lágrimas, viu o triunfo mal disfarçado no rosto daquela mulher. Ela entendeu tudo, mas não havia como provar. Pegou sua bolsa, guardou seus pertences com mãos trêmulas e caminhou em direção à porta. Do andar de cima, Laura e Luísa choravam, sentindo a perturbação emocional que atravessava a casa. Ana Clara parou na porta, virou-se uma última vez e disse com a voz quebrada: Eu perdoo o senhor, Felipe, mas saiba que a verdade sempre aparece, sempre. E então saiu, sob uma chuva que começava a cair, carregando apenas sua dignidade destroçada e a certeza de que acabara de perder muito mais do que um emprego. Mas o que ninguém naquela casa sabia é que a verdade estava mais perto do que imaginavam. A ausência de Ana Clara transformou a mansão em um mausoléu. Laura e Luísa regrediram completamente nas primeiras 48 horas. Recusavam comida, acordavam chorando no meio da noite chamando por ela e rejeitavam violentamente qualquer tentativa de Helena de assumir cuidados maternais. Felipe contratou uma babá temporária que durou menos de 2 dias antes de desistir diante da fúria inconsolável das gêmeas. A casa voltou ao caos, que Ana Clara havia transformado em harmonia, mas agora era pior, porque todos haviam provado da paz e sabiam exatamente o que estavam perdendo. Felipe mergulhou em um abismo de culpa e confusão. Durante o dia, fingia normalidade no escritório, mas à noite, sentado sozinho na sala escura, o peso das próprias decisões o esmagava. Algo dentro dele gritava que havia cometido um erro terrível, mas o orgulho e a dor da suposta traição o impediam de investigar mais profundamente. Helena tentava se aproximar, oferecendo sua presença como substituta em todos os sentidos, mas ele a afastava com frieza crescente. Havia algo na forma como ela havia conduzido aquela situação que o incomodava. Um excesso de satisfação mal disfarçada que não combinava com a gravidade do momento. Foi numa madrugada de domingo, quando Felipe desceu para buscar água e encontrou as gêmeas no quarto, fazendo algo que partiu e reconstruiu seu coração ao mesmo tempo. Laura e Luísa estavam sentadas no chão, de mãos dadas, com os olhinhos fechados, e mesmo sem entender completamente o que faziam, repetiam as palavras que Ana Clara havia ensinado durante as orações noturnas. Obrigada por Ana. Traz Ana volta. Amém. Era tosco, infantil, mas carregava uma fé pura que atingiu Felipe como um raio. Ele caiu de joelhos ali mesmo, e pela primeira vez desde a morte de Camila, chorou. Chorou pela esposa que perdera, pelas filhas que quase destruíra com sua própria dor, e pela mulher que havia expulsado sem ao menos dar o benefício da dúvida. Ana Clara havia transformado aquela casa, havia devolvido vida às suas filhas, havia começado a curar as feridas dele, e a primeira coisa que ele fez quando foi testado foi acreditar na pior versão possível dela. Que tipo de homem isso o tornava? Na manhã seguinte, Felipe foi até o escritório determinado a encontrar respostas.
acessou o sistema de segurança da mansão e começou a revisar as gravações das câmeras internas dos últimos dias. Ele nunca havia feito isso antes. Respeitava a privacidade dentro da própria casa, mas agora precisava da verdade. Levou horas analisando ângulos, horários, procurando qualquer coisa que pudesse esclarecer o mistério. E então encontrou a gravação da terça-feira, 3 dias antes do jantar fatídico. Helena entrando no quarto dele, quando a casa estava vazia, pegando o relógio da cômoda, escondendo-o na própria bolsa. As imagens eram cristalinas, indisputáveis. Felipe sentiu náusea subir pela garganta. Continuou assistindo e viu Helena retornando na quinta-feira, plantando o relógio na bolsa de Ana Clara, que estava pendurada no gancho do corredor enquanto ela brincava com as meninas no jardim. Tudo estava ali, registrado em pixels, que revelavam a verdade cruel. Ana Clara era inocente e ele havia destruído uma mulher íntegra por acreditar nas manipulações de Helena. Felipe não perdeu tempo. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o endereço que Ana Clara havia deixado na ficha de cadastro. Uma casa simples na Vila Madalena, com portão verde descascado e jardim pequeno, mas bem cuidado. Quando tocou a campainha, foi o filho dela, Gabriel, quem atendeu. Um adolescente magro, de olhos desconfiados, que reconheceu Felipe imediatamente. "Minha mãe não quer ver você", Gabriel disse com uma aspereza protetora. "Você fez ela chorar durante 3 dias, ela que nunca chora." "Eu sei", Felipe respondeu, a voz carregada de arrependimento. "E eu vim pedir perdão. Por favor, deixe-me falar com ela." Ana Clara apareceu atrás do filho, usando roupas simples de estar em casa, os olhos ainda marcados pelas lágrimas recentes. Quando viu Felipe, sua expressão endureceu em autodefesa. "O que o senhor quer?" Felipe estendeu o celular mostrando as gravações. "A verdade. Eu descobri a verdade, Ana Clara. Foi Helena quem roubou o relógio e colocou na sua bolsa. Tenho tudo gravado. Eu fui um idiota, um cego, um covarde e vim pedir seu perdão mesmo não merecendo." Ana Clara assistiu às gravações em silêncio e, quando terminou, entregou o celular de volta sem dizer nada. Felipe esperou, disposto a aceitar qualquer sentença que ela pronunciasse. "Eu te perdoo", Ana Clara finalmente disse. Mas sua voz estava distante. "Mas perdoar não é o mesmo que confiar novamente. O senhor me humilhou, me expulsou, acreditou na pior versão de mim sem me dar uma chance. Isso dói mais do que o senhor imagina." Felipe assentiu, aceitando a dor daquelas palavras como punição merecida. "Você está certa. Eu não mereço sua confiança. Mas as meninas... Ana Clara, as meninas estão destruídas sem você. Elas fazem orações pedindo seu retorno. Não estou pedindo por mim. Estou pedindo por Laura e Luísa." Foi a menção às gêmeas que quebrou a última resistência de Ana Clara. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez não eram lágrimas de dor, eram de saudade. "Como elas estão?" "Perdidas", Felipe respondeu com honestidade brutal. "Assim como eu." Antes que Ana Clara pudesse responder, o portão se abriu abruptamente e 2 figurinhas pequenas entraram correndo. Laura e Luísa haviam escapado da babá temporária, seguido o carro do pai por instinto impossível, e agora corriam em direção a Ana Clara com os bracinhos estendidos, chorando e gritando o nome dela de forma desesperada. Ana Clara caiu de joelhos e recebeu as 2 no colo, abraçando-as com força enquanto chorava e ria ao mesmo tempo. As meninas se agarravam a ela como se temessem que desaparecesse novamente, e naquele momento, qualquer mágoa que Ana Clara ainda carregava se dissolveu. Ela olhou para Felipe por cima das cabecinhas loiras das gêmeas e viu não o patrão arrogante ou o homem que a havia ferido, mas um pai quebrado que também precisava de cura. "Eu volto", Ana Clara disse. "Não por você, Felipe, mas por elas. E porque eu também senti falta." Felipe concordou, sabendo que precisaria reconquistar a confiança dela um dia de cada vez.
Ana Clara retornou à mansão naquela mesma tarde. Helena foi confrontada com as evidências. Sua máscara de elegância desmoronou em fúria e humilhação, e ela foi expulsa não apenas da casa, mas da vida de Felipe definitivamente. Nas semanas que se seguiram, a harmonia retornou gradualmente. Mas algo havia mudado. Felipe não via mais Ana Clara como funcionária, e ela não o via mais apenas como patrão. Havia respeito reconstruído sobre escombros de erro e perdão. Havia admiração mútua crescendo em silêncios compartilhados. E numa noite, depois que as gêmeas dormiram, quando Ana Clara preparava-se para ir embora, Felipe segurou sua mão e disse: "Você não é apenas o coração desta casa, Ana Clara. Você está se tornando o coração da minha vida também." Ana Clara olhou para aquele homem que havia ferido e sido ferido, que havia errado, mas buscado redenção, e viu não perfeição, mas humanidade genuína. "Então vamos com calma, Felipe, porque dessa vez eu quero que seja real." E foi. 6 meses depois, a mansão no Morumbi respirava uma vida que ia muito além da simples rotina. As paredes que antes ecoavam silêncio e solidão, agora vibravam com risadas infantis, conversas na cozinha e uma paz que só existe quando o amor genuíno habita um lar. Laura e Luísa completaram 3 anos, e a transformação das meninas era tão evidente que até estranhos notavam. Eram crianças seguras, afetuosas, cheias de energia saudável e curiosidade pelo mundo. Ana Clara não era mais apenas a funcionária. Oficialmente, Felipe a promovera para gerente da casa, com salário digno e todos os direitos trabalhistas garantidos. Mas na prática, ela havia se tornado muito mais. Era a figura materna que as gêmeas nunca tiveram. A parceira silenciosa que Felipe descobriu não conseguir mais viver sem, e a âncora emocional que mantinha aquela família unida. Mas Felipe respeitou a promessa de ir devagar. Não houve declarações precipitadas, não houve gestos grandiosos impróprios. Havia sim um namoro discreto e genuíno que crescia em bases sólidas de respeito, admiração e amor construído dia após dia. Gabriel, o filho de Ana Clara, foi aceito por Felipe não como uma obrigação, mas como parte do pacote que ele abraçou com alegria. O rapaz de 15 anos, inicialmente desconfiado daquele homem rico que havia feito sua mãe sofrer, aos poucos reconheceu a sinceridade no arrependimento de Felipe e na forma como ele tratava Ana Clara. Felipe pagou um cursinho preparatório para Gabriel, não como caridade, mas como investimento em alguém que ele começava a ver como família. O garoto floresceu sob aquele apoio, mantendo sua independência e orgulho, mas aceitando a mão estendida com gratidão madura. As mudanças foram sutis, mas profundas. Ana Clara trouxe sua própria mãe, Dona Francisca, uma senhora de 60 anos, para conhecer a mansão. Felipe as recebeu com respeito genuíno, servindo café pessoalmente, ouvindo histórias da infância de Ana Clara e tratando aquela mulher simples com a mesma dignidade que trataria qualquer executivo em seu escritório. Dona Francisca, mulher sábia que criara a filha na fé e na dignidade, olhou nos olhos de Felipe e disse: "Você machucou minha menina, mas vejo que está consertando. Continue consertando todo dia, porque amor não é só sentir, é escolher fazer certo." Felipe levou aquelas palavras como mandamento. Ele mudou não apenas para Ana Clara, mas por si mesmo. Reduziu horas no escritório, delegou mais responsabilidades e aprendeu que sucesso não se mede apenas em cifras bancárias, mas na qualidade do tempo que se vive. Ele estava presente nos aniversários, nas noites de febre, nas pequenas conquistas diárias de Laura e Luísa. Tornou-se, finalmente, o pai que havia prometido a Camila que seria. Helena nunca mais apareceu. Felipe a confrontou legalmente sobre o roubo, mas decidiu não processar sob uma condição: que ela se afastasse permanentemente e buscasse ajuda psicológica.
Ela aceitou com humilhação, mas também com um alívio secreto de não ter consequências criminais. Às vezes, Felipe pensava nela com pena, reconhecendo que ela era também uma vítima da própria obsessão e incapacidade de lidar com rejeição. Numa tarde de sábado, 6 meses e 12 dias após o retorno de Ana Clara, Felipe organizou um piquenique no jardim interno da mansão. Havia comida simples, feita pelas mãos de Ana Clara, e não por chefes contratados. As gêmeas brincavam descalças na grama. Gabriel ajudava Felipe a montar uma barraca de brinquedo, e Dona Francisca tricotava sob a sombra de uma árvore. Era uma cena absolutamente comum, mas para Felipe era tudo. Ele se aproximou de Ana Clara, que arrumava frutas em uma cesta, e segurou sua mão. "Sabe o que percebi hoje?" "O quê?" ela perguntou, sorrindo com aquela serenidade que ele aprendera a amar. Que felicidade não é ausência de problemas. É ter as pessoas certas ao seu lado quando os problemas aparecem. E você, Ana Clara, é a pessoa certa. Para mim, para as meninas, para esta casa. Ana Clara entrelaçou os dedos nos dele. E você, Felipe, se tornou o homem que eu posso amar sem medo. Não o empresário, não o milionário, o homem de verdade. Laura correu até eles, puxando a calça de Felipe. "Pai, Ana, olha, borboleta!" Ela apontava maravilhada para uma borboleta amarela que pousara na mão estendida de Luísa. As duas gêmeas olhavam fascinadas para aquela criaturinha frágil, e Felipe pensou que havia uma metáfora perfeita ali. Coisas bonitas e delicadas precisam de paciência e cuidado para não voar embora. E ele havia aprendido isso do jeito mais doloroso possível. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios, conversas difíceis, ajustes de expectativas e a complexidade de fundir duas realidades tão diferentes. Mas havia também amor verdadeiro, construído sobre ruínas de erro e erguido com tijolos de perdão, paciência e escolha diária de fazer certo. Ana Clara e Felipe não tinham pressa. Sabiam que o tempo certo chegaria para dar o próximo passo, seja qual fosse. Por enquanto, bastava estar juntos, construindo dia após dia uma família que não nasceu do sangue, mas da escolha consciente de amar e ser amado. E naquela tarde ensolarada, com borboletas no jardim e risadas no ar, todos entenderam uma verdade simples, mas profunda. Às vezes, Deus permite que nos percamos para que, ao sermos encontrados, valorizemos o caminho de volta. E o caminho de volta daquela família passava, sempre passaria, pelo coração generoso de uma mulher que chegou como faxineira e permaneceu como alicerce. Ana Clara Santos não limpava apenas casas, ela limpava almas, e a alma de Felipe Augusto nunca mais seria a mesma. E você, acredita que o amor pode nascer das situações mais improváveis? Que segundas chances existem para quem reconhece seus erros? Deixe sua opinião nos comentários e conte qual parte da história mais te emocionou. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também precisa acreditar em recomeços. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que preparamos especialmente para você.